Glórias a Deus, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui para fazer mais um vídeo, nessa série de estudos bíblicos. Hoje estaremos falando sobre um tema muito importante para a Igreja do Senhor Jesus. Estaremos falando sobre a santificação, a importância da santificação na vida do servo ou da serva de Deus. Nós estaremos aqui explanando, esse assunto, deixando bem claro para aqueles que estarão assistindo esse vídeo, Aliás, você que vai assistir esse vídeo, não esqueça de se inscrever aí no canal e de compartilhar esse vídeo. É uma corrente do bem, semeando a santa palavra do nosso Deus. O que é santificação? No Antigo Testamento, que a língua original é a língua hebraica, a palavra santificação deriva de uma palavra kadosh, O que é kadosh? Kadosh é separado para objetivo sagrado. Traduzindo, separado unicamente para Deus. No Novo Testamento, na qual a língua original, o grego, é ágios, Também o significado é separado, limpo, puro. E a pergunta que vem ao nosso coração, ao meu e ao teu coração: como se santificar? Tá certo que santificação significa pureza, limpeza, separação para Deus. No Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu João, no capítulo 17, versículo 17, Jesus, na sua oração sacerdotal ao Pai, orando pelos seus discípulos, ele disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É a palavra de Deus que nos santifica. É a palavra de Deus que nos limpa. Na carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Éfeso, no capítulo 5, versículo 26, Paulo vai dizer que a igreja ela foi limpa pela água pura, pela palavra. Numa linguagem metafórica, a palavra é como a água que limpa, purifica. Então é através da palavra de Deus que nós vamos santificar a nossa vida. No Salmo 119, no verso 105, um versículo muito conhecido dos leitores da Bíblia, o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É a palavra de Deus que ilumina o nosso caminho, que purifica o nosso caminho, que nos direciona para o caminho santo, aonde nós estaremos agradando a Deus. E se eu não santificar, pastor? E se eu levar a vida de qualquer jeito? Você não vai morar no céu e não vai ter a presença de Deus na sua vida. Lá no Antigo Testamento, Deus falou com Moisés, Está lá no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 1 e 2. Falou com toda a congregação do povo de Israel. Diz lá assim: disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação do povo de Israel: sede santo, porque eu sou santo. Deus estava dizendo para aquele povo assim: vocês querem ter a minha bênção? Querem desfrutar da minha presença, do meu cuidado? Querem me agradar? Se santifique. E a santificação era a separação de tudo. Na alimentação, na higiene, em todas as áreas, na vestimenta. Israel era diferente de todas as nações e deveria ser em tudo.
separado para Deus. Em Levítico mesmo, capítulo 11, versículo 44, Deus fala: eu sou o Senhor que tirei vocês da terra do Egito para ser o vosso Deus. Então se santifiquem, porque eu sou santo. Em Levítico capítulo 20, versículo 7, Deus falou para o povo: se santifiquem, porque eu sou o Senhor. Então, sem santificação, sem separação, não tem como você servir a Deus. Aí você pode dizer: ah, pastor, mas o senhor está citando o texto do Antigo Testamento. E no Novo Testamento, fala de santificação tão explícito como no Antigo? Fala sim. Por exemplo, na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 15, Pedro escreveu, para as 12 tribos que estavam dispersas, dizendo assim: como é santo aquele que vos chamou, sede vocês também santos em toda a vossa maneira de viver. Irmãos, em tudo. Não é em algumas coisas. É santo no falar, é santo no andar, é santo nos tratos, nos negócios, é santo no vestir também. É em tudo. Há um pensamento diabólico dizendo: Deus só quer o coração, Deus não é açougueiro. Deus nos quer por completo santo a Ele. Na Bíblia Sagrada está escrito isto. Primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo 5, versículo 23, Paulo escreveu assim: o Deus de paz, porque Deus é um Deus de paz, Quem tem Deus na vida tem paz no coração. Vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo, seja conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É santidade em tudo, irmãos. Então essa falácia que está por aí: Deus conhece meu coração, isso aí é coisa, irmãos, de crente Nutella que não conhece Bíblia. Crente convencido e não convertido, que quer viver uma vida dupla, crente de ânimo dobre, mente dividida, quer servir o mundo e quer servir a Deus. Não tem como. O diabo, ele aceita dividir você com as coisas de Deus, mas Deus não aceita dividir você com as coisas do diabo. Se você quiser ser amigo do mundo, Tiago escreveu no capítulo 4, versículo 4, você constitui-se inimigo de Deus. Então, irmãos, tem que ser santo em toda a vossa maneira de viver. Aí o apóstolo Pedro escreve, no capítulo 1, versículo 16 da sua epístola: como é santo aquele que vos chamou, sede vocês também santo em toda a vossa forma ou maneira de viver. E a santidade, ela é um processo. Todo dia nós temos que nos santificarmos, limpar a nossa vida através da obediência à palavra de Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém vai ser salvo. Um texto bastante interessante, Está no segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo de número 8, até o versículo de número 11. Eliseu, na sua trajetória de Gilgal até o Monte Carmelo, ele passava por uma cidade chamada Sunem, e nesta cidade tinha uma mulher rica que tinha o apelido da cidade, Chamava-se ela de Sunamita. E ela, vendo Eliseu passar por ali, sabendo que o trajeto dele era longo,
ela chamou ele para comer pão. No diálogo e na conversa, ela viu que Eliseu era um santo homem de Deus. E ela chegou para o marido e falou assim: olha, meu marido, esse homem que passa por aqui, eu tenho observado a vida dele. Ele é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto para ele, colocar lá no quarto uma cama, colocar uma mesa, uma cadeira, uma luz. Quando ele passar por aqui, ele vai descansar, tem a mesa para alimentar, para estudar, a cadeira para sentar, a luz para iluminar. Então a sunamita, ela observou na vida de Eliseu que ele era um santo homem de Deus. E a pergunta que eu faço: será que as pessoas têm olhado para a sua vida e para a minha vida e têm visto em nós que nós somos pessoas separadas para Deus e por Deus? Você tem buscado uma vida de santificação, uma vida limpa, uma vida que venha agradar a Deus? No livro do Apocalipse, capítulo 22, verso 11, diz assim: que o sujo, que se suje mais, que o imundo se torne mais imundo, mas que o santo venha se santificar mais ainda. E a santificação é através da prática da palavra de Deus. Não adianta, irmãos. Nós que somos salvos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus, não tem como você servir a Deus e viver na prática do pecado, da lascívia, da prostituição, das coisas erradas. Não tem como. Se alguém acha que praticando todo e qualquer tipo de pecado, e indo à igreja, frequentando a religião, ela vai ser salva, ela está se enganando a si mesma. Porque a salvação é através da santificação, através da limpeza diária, né? Nós olharmos para a nossa vida à luz da palavra e ver aquilo que nós praticamos que está em desacordo com a palavra de Deus e abandonarmos. Isso é santificar, né? Isso é ter uma vida santa todos os dias, né? Nesse processo de santificação, sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Ah, santo é só Jesus, né? É a desculpa. Mas a Bíblia diz: sede santos, 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, porque eu sou santo. Se você quiser ter a bênção de Deus, né, e a maior delas, a salvação, você tem que se santificar. Você tem que se limpar. Você tem que abandonar todo e qualquer tipo de prática que está em desacordo com a palavra do nosso Deus. E o que vai guardar o meu e teu coração em santidade e livrar-nos de pecar é a palavra de Deus. É como o salmista diz no Salmo de número 119, no versículo 11: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Jesus disse a seus discípulos, no Evangelho relatado por João, capítulo 15, versículo 3, Jesus falou para eles: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então é a palavra de Deus que limpa. É a palavra de Deus que salva, né? É a palavra de Deus que santifica. E para encerrar esse estudo tão abençoado, né? Já citei esse versículo, mas para relembrar você. Evangelho de Jesus, a qual escreveu João, capítulo 17, versículo 17. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E fuja dessa falácia. Deus só quer o coração, né?
Deus sabe do que está dentro de mim. Ninguém pode me julgar. Falácia de crente não convertido, né? Que não teve ainda o novo nascimento. Não foi transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque quem conheceu a Deus, ele deseja se santificar cada vez mais. Porque ele quer ter mais comunhão com Deus, estar mais perto de Deus e longe do pecado e da sujeira e da imundícia mundana pecaminosa. Lembrando aos irmãos, sem santificação, não importa se você tem 40 anos de crente, não importa se você tem cargo, se você prega, se você dá um dízimo alto, se a tua família é a maior família da igreja, se você ajudou a fundar a igreja, mas se você não se santificar, todo dia, eu já fui santo, já fui, mas não é mais, então você não é salvo. Então é uma palavra para nós refletirmos, analisarmos, né? Olhar para a nossa vida e cada dia mais nos santificarmos, aguardando a bendita esperança. O retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus para buscar a sua igreja, para nos levar para as mansões celestiais. Sabendo que o nosso Deus, ele é santo, 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 né? Quando Isaías teve a visão, né, de Deus, no capítulo 6, os serafins clamavam: Santo, 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 Kadosh, 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 separado, separado, separado. E para andar com esse Deus, você tem que se separar de tudo aquilo que a palavra de Deus condena. Você tem que limpar a sua vida pelo poder da palavra, pelo poder regenerador do Espírito Santo de Deus. É Ele que opera a obra da santificação em nós. Na oração do Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, né? Mateus capítulo 6, versículo 9, a expressão é Pai Nosso que estais no céu. Fala da elevação, né, da supremacia de Deus, né, e aonde Deus está, no lugar elevado, acima de toda a sua criatura, porque Ele é santo. Daí vai dizer: santificado seja o teu nome. Como que o nome de Deus é santificado? Quando eu e você obedecemos a palavra e expressamos a santidade em nós pelo poder da palavra, e as pessoas veem, fala ali, vai um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. Então que nós possamos buscar a santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Não é só o coração, é espiritual, é o ser humano completo, separado para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos nos santificar, meus irmãos. Graças a Deus, aqui terminamos mais um estudo. Você possa nos ajudar aí. Você que não se inscreveu, se inscrever, compartilhar esses vídeos e muito mais outros estudos virão por aí, irmãos. Temas muito importantes para a Igreja do Senhor Jesus dos dias atuais. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família e que as ricas bênçãos de Deus continue repousando sobre você e sua família, em nome do Senhor Jesus, e que Deus muito vos abençoe para a glória do nome dele.